A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Como é bom, né, estarmos aqui para celebrar 32 anos dessa história tão importante, tão especial para as nossas vidas, mas, como Micheline disse, para a honra, a glória do nosso Deus. E é Ele quem nos fortalece. Por isso, nosso tema aí, né? Seja forte, né? Que sejamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Nós teremos a alegria, a honra de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor por meio do pastor Gileade. Eu quero convidar ele para vir aqui à frente. O pastor Gileade é pastor da Primeira Igreja Batista em Petrolina e estará conosco desde hoje, né? Então, até o domingo à noite estará ministrando a palavra de Deus. Então, nós vamos aqui orar para que Deus esteja falando aos nossos corações, que Deus possa usá-lo para nossa edificação, para a honra e glória dele. Vamos orar. Vou pedir que todos, agora sim, fiquem de pé, né? Vamos orar, pedindo que o Senhor esteja assim ministrando aos nossos corações. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Pai, como é bom estar em Tua casa, como é bom estarmos aqui celebrando ao Senhor. Ó Deus, queremos agradecer pela vida do pastor Gileade, porque o Senhor o trouxe em paz, em segurança, Ele está aqui conosco. E queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa aqui, ó Deus, capacitá-lo e usá-lo, Senhor, para falar aos nossos corações. Que o Teu nome seja glorificado na vida dele, por meio dele, ó Pai. Fala a Tua igreja, fala conosco, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, pastor. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos. Não lembro a última vez que estive aqui, mas lembro que estive aqui numa conferência na época do pastor Everaldo ainda, um colega que Deus me deu, e por quem eu sou muito grato a Deus. E também agora grato a Deus pela vida do pastor que irá assumir esse ministério, está assumindo a responsabilidade dessa igreja, e também a vida dos irmãos. Na última vez que eu vim para cá, devo dizer que houve uma evolução considerável de toda a estrutura de vocês, e eu me sinto muito feliz de ver que essa igreja tem avançado nesse sentido também. Parabéns aos irmãos pelos 32 anos de idade, é uma igreja jovem, a Primeira Igreja Batista em Petrolina, está caminhando aí para os 120 anos, e nós louvamos a Deus também por aquela que é a pioneira do Vale. A Igreja Batista em Petrolina, ela não teve a honra de ser organizada pelos batistas pernambucanos, como essa igreja aqui. Na época de sua organização, do início de suas atividades, em 1899, não se chegava a Petrolina de forma alguma, de animal ou coisa assim, aqui por Pernambuco. Para chegar de Recife a Petrolina, tinha que pegar um barco até Salvador, de Salvador pegava o trem até Juazeiro, passava o Rio São Francisco e chegava então em Petrolina. Então, em 1905 a igreja foi organizada, e é uma época em que de fato não se chegava lá, os batistas pernambucanos não conseguiam chegar. Quem chegou ali foram os batistas norte-americanos e plantaram aquela igreja. Então eu louvo a Deus, porque lá estamos celebrando 120 anos no próximo ano, e louvo a Deus pelos irmãos que estão celebrando 32 anos, e louvo a Deus porque todos nós estamos trabalhando e cumprindo a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas, e louvo a Deus porque faremos isso até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele tocará uma trombeta, e os que ainda viverem subirão, os mortos ressurgirão, e todos nós passaremos a eternidade com o nosso Deus. Bem, hoje eu quero conversar com os irmãos que estão celebrando a ação da igreja através dos pequenos grupos. E eu quero começar contando para vocês uma história, e vou falar sobre as fases dessa história. E então depois quero aplicar todas as verdades que eu vou dizer para vocês acerca do que eu vou lhes dizer, a experiência do trabalho em pequenos grupos.
Quando cheguei lá na Igreja Batista da Concórdia, em Recife, onde hoje pastoreia o pastor Everaldo, eu cheguei para ser pastor auxiliar do pastor Miqueias da Paz Barreto. Ele já era pastor da igreja há algum tempo. E a Igreja Batista da Concórdia tem uma característica que é muito própria dela. Nenhuma outra igreja talvez viva uma experiência assim. A Igreja Batista da Concórdia, o seu templo, está a uma quadra, a um quarteirão da sede do Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada é um bloco de carnaval, um dos maiores do mundo, né, dizem, e é uma atividade que se realiza anualmente, e todos os anos a Igreja Batista da Concórdia precisava fechar suas portas, que não tinha como realizar nenhuma atividade no sábado de carnaval. E isso era um sofrimento, pelo menos para mim era um sofrimento. E eu, quando estive ali, pastor auxiliar, passei ali uma boa temporada. Nos 9 primeiros anos do meu ministério, eu ficava pensando, o que é que nós podemos fazer para esta igreja ter uma ação efetiva na nossa cidade na época do carnaval, ao invés de fechar suas portas, ter uma ação efetiva aqui. E eu comecei a quebrar a cabeça com isso. Foram 9 anos pensando, elaborando, planejando. E eu pedi a Deus que colocasse no meu coração uma ideia qualquer que nós pudéssemos utilizar para resolver esse assunto. Isso se tornou um sonho dentro do meu coração. E a primeira coisa então que eu gostaria de falar para vocês, os irmãos ali vão acompanhando e passando aí, vão saber certamente a hora de passar as imagens. A primeira coisa então que eu senti no meu coração foi a necessidade de sonhar. Eu comecei a sonhar, o que é que nós podemos fazer? Será que nós podemos abrir e realizar um culto na hora do Galo da Madrugada? E eu fiquei um dia lá, no dia do carnaval, no sábado de carnaval, eu fiquei no templo e eu percebi que era impossível realizar um culto. Por melhor que seja o som dos irmãos aqui é maravilhoso, um som novo, bacana, mas por melhor que fosse o som da nossa igreja lá, era impossível realizar um culto. Iniciava em frente ao nosso templo o grupo de trios elétricos, e quando eles começavam a ensaiar às 7 horas da manhã, irmãos, a gente colocava a mão assim na parede, tudo estava tremendo do som tão alto que tinha, não dava para ouvir o que estava sendo dito. E eu comecei a pedir a Deus então, Senhor, me mostra uma forma de a gente fazer isso tudo acontecer, coloca um sonho no meu coração. E Deus então colocou no meu coração, além do desejo de abrir a nossa igreja, o nosso prédio no Galo da Madrugada, no sábado do Galo da Madrugada, onde cerca de 2 milhões de pessoas se reúnem para o carnaval. Eu comecei a pedir a Deus que me desse uma visão de como fazer isso, e Deus deu a ideia. Nós poderíamos usar a nossa igreja para emprestar os banheiros e dar água para o povo que estava no Galo da Madrugada. Parece uma coisa absurda, não é? Maluca. Não dava para fazer culto, não tinha uma outra coisa para fazer. Mas olha, lá naquela região do Recife, ali perto do Forte das 5 Pontas, tem algumas casas que ficam fechadas o ano inteiro para abrir apenas na época do Galo da Madrugada. Porque eles cedem banheiro, vendem o uso de banheiro e vendem água. E ganham muito dinheiro com isso, mais do que se tivesse um aluguel, para vocês terem ideia. Então todo mundo precisa de banheiro. E a gente pensou, então vamos abrir esse lugar e nós vamos colocar à disposição, servindo as pessoas com banheiro grátis e entregando água para elas. No dia que eu anunciei isso na igreja, para a igreja, era um culto de domingo de manhã, aconteceu uma coisa inusitada. Eu nunca vi aquilo acontecendo. Imagine que nós estivéssemos agora nesse momento de culto e alguém levanta e começa a combater a sua fala. Pois uma irmã da nossa igreja, uma senhora bem idosa, levantou e começou a dizer, mas pastor, o senhor vai fazer isso, vão quebrar tudo aqui dentro. Eu confesso que em algum momento eu tive medo dentro do meu coração, quando ela falou isso, que eu pensei, e se quebrarem, né? O que é que eu faço? Se a turma invadir, o que é que eu faço? Daí então, isso me levou à segunda atitude, a necessidade de orar por aquele evento. Comecei a orar, comecei a gastar tempo, muito tempo em oração.
Comecei a convidar algumas pessoas para nós orarmos juntos, para Deus mostrar como seria, como faríamos, para que Deus protegesse, mandasse anjos para guardar a gente, porque no meu coração eu tinha mais absoluta certeza que aquilo traria um resultado positivo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja o que for que você está fazendo aqui na igreja, fora dela, na sua vida pessoal, no seu trabalho, seja o que for que você tem pensado em fazer, a oração é a ferramenta mais importante que você precisa ter no seu dia a dia. A oração precisa fazer parte dos seus planos, porque Deus vai falar com você através da oração. A oração é crucial, é importante demais que exista para que você consiga ter êxito. E nós começamos a orar e falar com Deus acerca disso. Depois de orar, eu fiquei pensando, bem, e agora o que eu faço? Comecei a convidar algumas pessoas. Chamei um, chamei outro, chamei para participar, vem você. E alguns diziam, eu não posso, outro eu não posso. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou estar sozinho nesse dia. Vocês imaginem, eu com o templo aberto, num lugar com 2 milhões de pessoas que foram lá para pular carnaval, eu com o templo aberto, tendo que regular a entrada de pessoas para usar o banheiro, limpar o banheiro, servir a água, voltar a abrir o portão. Não ia ser um negócio muito fácil. Mas ainda assim eu continuei convidando e convidando as pessoas, e chamando. E algumas pessoas que eu achava que viriam para me ajudar nesse projeto, elas não vieram, mas Deus começou a mandar outras pessoas para virem me ajudar a realizar esse projeto. Depois que eu consegui um grupo, eu inicialmente estava sozinho. À medida que o tempo foi se aproximando para a realização desse evento, então Deus começou a levantar pessoas, e agora éramos 10 pessoas, e depois 15 pessoas, e agora tínhamos 20 pessoas. Daí em diante, a gente começou a ter uma experiência de manter contato, conversando, batendo papo com eles e planejando aquilo que iria acontecer. O grupo foi crescendo. E eles me perguntavam assim, pastor, mas nós não vamos pregar o evangelho? A gente vai abrir e oferecer banheiro, a gente está ajudando o carnaval. O senhor disse que vai abrir igreja para combater, para salvar as almas, o senhor vai dar banheiro de graça e água, só está contribuindo com o carnaval. E eu lembro que eu disse para eles assim, nós não vamos pregar o evangelho. Imagina, a pessoa está com a vontade de ir lá no banheiro. E a gente pregando o evangelho, não, venha cá que eu quero lhe dizer que Jesus salva, que isso, que aquilo. Ninguém vai dar atenção para a gente. Eu falei assim, vamos ficar calma aí, ninguém vai falar de Jesus. Agora, se alguém que está chegando perguntar por que a gente está fazendo isso, você fala que é por causa do amor de Deus derramado no coração da gente. Agora, se a pessoa insistir com isso, aí sim, o Espírito Santo de Deus já começou a preparar o coração dela para receber o evangelho, e você tem a liberdade de pregar o evangelho. Então nós conversávamos sobre essas coisas, mantínhamos contato em relação a isso. Daí então, à medida que o tempo foi chegando, se aproximando, um deles falou assim, mas pastor, não vamos nem usar uma camisa, nem nada? Eu falei, sim. O que a gente pode fazer? Que tipo de camisa a gente pode fazer? Vamos preparar, vamos fazer um negócio bonito. E aí a gente fez um cartaz grande, colocou lá, banheiro grátis, um banner enorme, ficou lá na frente do prédio. Depois a gente também preparou as camisas, vamos botar o que nas camisas? E um dava uma sugestão, o outro dava outra sugestão, e ficou escrito essa ideia de Jesus, alegria para toda a vida. E aí então no corredor administrativo que nós abriríamos para as pessoas usarem o banheiro, nós colocamos o plano da salvação, alguns banners espalhados, um falando sobre o pecado, o outro falando sobre Jesus, o outro falando sobre céu, o outro falando sobre arrependimento. Foi tudo muito elaborado, muito planejado para esse dia. Separamos o material de limpeza, separamos vassoura, tal, tudo que precisávamos para viver esse dia, preparando da melhor forma possível. Depois então, a gente passa para uma nova fase, que é a fase de perceber que algumas pessoas gostaram demais da ideia. Mas gostaram tanto que se mostraram como líderes em potencial
para serem preparados e organizados aí, elaborados num treinamento para dirigirem esse trabalho dali por diante. No ano de 2015 foi quando nós tivemos a nossa primeira ação. No ano de 2016 eu não pude estar nessa ação da igreja, mas eu louvo a Deus porque nós tínhamos preparado pessoas que compreendiam o trabalho que nós deveríamos fazer, e então eles conseguiram fazer com que aquilo pudesse acontecer de uma forma maravilhosa no ano 16, 17 em diante. 17 eu já nem estava na igreja lá da Concórdia. Bem, aí então a gente preparou comida, logicamente, tivemos um momento de comunhão, entrosamento da equipe, todo mundo vivendo uma experiência, tomando café da manhã, teve gente que se voluntariou para isso. Então vivemos a experiência da comunhão antes e depois, foi algo assim extraordinário. Só o fato de a gente ter aquele grupo unido, pessoas que não se conheciam agora juntas, isso foi demais. E por fim, então, a gente recebeu a bênção de Deus de esse evento ter acontecido, e em se tratando da equipe, nós tivemos um crescimento enorme, nós aguardamos os resultados vieram, e nós louvamos a Deus, porque começamos com 26 pessoas em 2015, em 2016, tinham 66 pessoas ajudando nesse projeto. No ano 2017, passou de 100 pessoas o número de pessoas que estavam apoiando e ajudando em todo esse projeto aí, tá certo? E isso tem crescido e se tornou a ação evangelística principal da Igreja Batista da Concórdia ali em Recife. Só aquela igreja pode realizar isso, porque só ela está dentro do galo da madrugada. Lembro-me que na preparação o moço falou assim: pastor, vamos fazer um folhetozinho para a gente dar para o povo, quando eles estiverem passando a gente vai entregando para eles esse material, um folhetozinho. Eu falei assim: mas moço, imagine você, só está no galo da madrugada, foi lá pular carnaval, aí você chega a dar um folhetozinho, o que é que ele vai fazer? Se for educado, ele vai sair um pouquinho de perto de você, vai pegar o papelzinho, amassar e jogar fora. E aí alguém falou assim: vamos fazer o seguinte, pastor, vamos fazer um adesivo, bota a mensagem, que Jesus é o caminho, tal, bota no adesivo, e a gente vai lá para o meio da festa, e quando estiver balançando lá, passou o camarada, a gente pô nas costas dele, e ele leva o evangelho para frente. Coisas legais aconteceram nesse dia. Eu terminei nessa cena aí, porque quando já estava passando o 10º trio elétrico, essa mulher, essa cantora, que eu não sei quem é, ela disse assim: para, o trio elétrico lá tocando, aquela coisa fantástica lá, todo mundo pulando, e ela disse: para tudo. E quando ela parou, ela olhou assim, na frente do templo, olhou para as pessoas que estavam com a camisa e disse assim: que todos nesse carnaval saibam que Jesus é alegria para toda a vida. Ah, irmãos, como eu me senti realizado e feliz. Aquilo que nós tínhamos no coração, o sonho estava se concretizando, estava realizado. Deus estava agindo. No ano seguinte, a TV Record foi lá e entrevistou os pastores. Eu estava em viagem nesse ano 2016, não pude ir. No ano de 2017, essa mesma mulher parou o trio elétrico, chamou o pastor e disse a ele: você tem 20 minutos para pregar o evangelho em cima do trio elétrico aqui. Já pensou nisso? Que coisa tão esquisita. E tudo começou com um sonho aparentemente maluco, quando as pessoas diziam: a gente vai mais ajudar o carnaval do que combater o carnaval. Pois eu quero dizer para vocês que naquele ano cerca de 1.500 pessoas usaram o banheiro da nossa igreja, cerca de 500 pessoas fizeram uma pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Cerca de 250 pessoas ouviram o evangelho, pararam para ouvir o evangelho. Algumas delas caíam no corredor, começavam a clamar pela misericórdia de Deus. Lembro-me de um moço que ele falou assim:
eu gostaria de usar o telefone porque a minha família está num acampamento de carnaval e eu disse para minha esposa que ia trabalhar e não vim trabalhar, não fui trabalhar, estou aqui, mas Deus tocou na minha vida hoje, eu quero falar com ela, eu quero dizer que eu estou indo para o acampamento, e ligou para aquele local, a gente deu acesso ao telefone, e ele disse exatamente isso a ela por telefone, e depois dali saiu para encontrar com a família. Lembro-me de algumas pessoas que diziam: meu pai é cristão, minha mãe é cristã, como é que pode só Deus para fazer isso acontecer, uma igreja abrir no dia do galo da madrugada, no carnaval, para gratuitamente, generosamente ajudar as pessoas, e esta ação social da igreja impactou sobremaneira essas pessoas, e eu quero dizer para os irmãos, muita gente se converteu, e 15 dias depois estávamos batizando a primeira pessoa que se converteu ali, para a glória de Deus. Eu apresentei para vocês aqui uma sequência daquilo que nós chamamos de os 8 hábitos para o pequeno grupo ser saudável, para o líder de pequeno grupo que deseja fazer o seu pequeno grupo crescer, para os membros do pequeno grupo que querem tornar esse trabalho relevante na igreja. Está aí o livro 8 hábitos de um líder eficaz de pequeno grupo, e eu falei para vocês da sequência do que ele propõe para o trabalho em pequeno grupo, mas antes de seguir nessa direção, eu quero dizer para você que isso se aplica a qualquer projeto da sua vida. Isso se aplica a qualquer projeto da igreja. Isso se aplica a qualquer projeto pessoal seu. Tudo começa no sonho, naquilo que Deus coloca em seu coração. Um dia eu estava com a primeira igreja batista em Exu, e conversava ali com os irmãos, estava numa reunião, porque a igreja estava num momento de transição, e por alguma razão que eu não me lembro, o vice-moderador da igreja, um senhor da zona rural, um homem muito simples, ele falou uma coisa que me impactou demais, muito mesmo, eu guardei isso no meu coração. Ainda lembro da imagem de ele falando, enquanto ele falava isso, eu lembro dele na posição que ele estava, a roupa que ele estava, e ele disse assim: nenhum homem vai além daquilo que ele enxerga. Se ele só enxerga os próprios pés, ele não sai do lugar. Mas se ele enxerga lá na frente, ele consegue chegar aonde ele está colocando os olhos. Eu louvo a Deus porque tudo isso que aconteceu ali em Recife, naquela igreja, e eu poderia falar para vocês aqui sobre outros projetos que Deus tem colocado em meu coração e coisas que Deus tem feito, mas resolvi fazer isso aí porque eu tenho muitas fotos dele e preferi falar sobre isso com os irmãos. Eu quero dizer para vocês que primeiro, então, Deus coloca um sonho, e você precisa acreditar naquilo que Deus coloca no seu coração. Você precisa acreditar. Se Deus coloca no seu coração o desejo de ser médico, de ser engenheiro, de abrir uma loja, de passar num concurso, se isso não estiver no seu coração, se você não acreditar no que Deus coloca em seu coração, você não vai sair do lugar, você não chega. Se Deus coloca no coração dessa igreja o desejo de ser uma igreja relevante para esta cidade, para esta sociedade, se Deus coloca no coração de vocês que vocês podem se tornar a maior igreja do sertão, e Ele dá essa visão, e Ele deseja isso de vocês, é preciso acreditar nisso, e colocar nisso o coração, porque aí então, o milagre começa a acontecer. Quando estamos falando em pequenos grupos, eu quero dizer para você, sonhe com o seu pequeno grupo, sonhe com ele. Sonhe com coisas legais que Deus pode fazer através dele. Sonhe com ele crescendo, sonhe com ele se multiplicando, sonhe com coisas que você pode fazer no seu pequeno grupo. Nós temos lá um dos coordenadores de pequenos grupos da nossa igreja, Naldo. Ele, digamos, é o grupo que mais tem se multiplicado nos últimos anos. E ele faz coisas incríveis. No Dia das Mães tem festinha para as mães. Ele tem um planejamento, é um negócio bonito, chama todas as mães de todo mundo para participar, mesmo quem não é do pequeno grupo.
No dia das crianças, faz festa para a criança, chama todos os meninos da família, vai todo mundo lá, faz esse negócio. Às vezes, ele simplesmente compra um bolo, a esposa dele faz e ele vai na rua, bate na porta do vizinho e fala assim: olha, eu trouxe esse bolo aqui para você, a gente lembrou de você, estávamos orando por você. Quando ele sabe que alguém está doente, então, ele faz com que essa pessoa seja acompanhada e na rua, na rua onde acontece o pequeno grupo, ele tem desejo no seu coração de multiplicar, e é por isso que esse grupo tem multiplicado. Tudo começa em você acreditar no que você está fazendo. Se você é líder de pequeno grupo, você precisa acreditar no que você está fazendo. Se você é anfitrião, você precisa acreditar no que você está fazendo. Se você é membro de um pequeno grupo, você precisa acreditar que Deus vai operar através da vida do seu pequeno grupo. Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer coisas maravilhosas acontecerem. E você precisa sonhar com isso. Sonhar com aquilo que Deus tem sonhado. O próprio Deus tem sonhado para a sua vida, tem sonhado para o seu pequeno grupo. Sonhe. A liderança eficaz começa com uma visão clara e inspiradora. O membro do pequeno grupo, o líder do pequeno grupo precisa sonhar, e sonhar grande, imaginando o impacto que o grupo pode ter na vida das pessoas e na comunidade. Não sei se você já ouviu falar do pastor Pascoal Piragini. Tenho uma admiração incrível pelo pastor Pascoal. O pastor Pascoal atualmente é o presidente da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira. Pastor Pascoal fazia parte de uma igreja em São Paulo, recebeu o convite para ir para a PIB Curitiba há 37 anos atrás, mais ou menos. E quando ele chegou lá, era uma igreja comum, como todas as outras igrejas ali em Curitiba. E ele começou a sonhar com uma igreja grande. Ele começou a sonhar com uma igreja funcionando em pequenos grupos. E ele começou a fazer esse trabalho, inspirar as pessoas a terem o mesmo sonho que ele, e de repente a igreja começou a crescer, e hoje, 37 anos depois, 35 anos de ministério dele naquele lugar, tem 2 anos que ele saiu, e o Michel, filho dele, assumiu a igreja. 37 anos depois, a igreja vai passando de 25 mil membros, uma igreja de 800 pessoas quando ele chegou. Vai passando de 25 mil membros. Uma igreja extremamente influente na cidade. Estive lá com eles recentemente. Uma igreja que hoje tem uma receita de aproximadamente 10 a 12 milhões de reais por ano para missões. Quando eu fui lá, fui saber sobre missões, e eles gastam isso com missões, fora todas as outras despesas que aquela igreja tem. Uma igreja que tem proclamado o Evangelho, tem expandido, tem crescido para a glória de Deus. O nosso Deus tem sonhos, sonhos que Ele vai plantar no seu coração, e você precisa absorver esses sonhos, receber eles e acreditar nesses sonhos que Deus tem colocado. Por mais maluco que seja, como abrir o templo no dia do carnaval para oferecer banheiro, por mais maluco que seja o que Deus tem colocado no seu coração, eu quero dizer para você, se você está sonhando os sonhos de Deus, o seu pequeno grupo vai se desenvolver, o seu pequeno grupo vai multiplicar, o seu pequeno grupo será bênção para todas as pessoas que por ele passarem. O texto de Jeremias 29, versículo 11 diz o seguinte, vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos, Deus tem sonhado com o seu trabalho em pequeno grupo, Deus tem sonhado com a expansão dessa igreja, e eu espero que você também esteja sonhando com isso. Reserve tempo para refletir e escrever sobre a visão que Deus tem dado a você. Depois, em segundo lugar, ore. Às vezes a gente simplesmente acha que tem que fazer e sai fazendo. Você precisa orar. É importante orar. Fale com Deus, pergunte a Deus, apresente a Deus as demandas. Charles Spurgeon diz que, em geral, jamais veremos muitas melhorias em nossas igrejas,
enquanto a oração não ocupar o lugar mais elevado de estima dos crentes. Precisamos orar, irmãos. Em 2016, fui convidado para ir ali para a primeira igreja batista em Petrolina. Quando cheguei lá na igreja, a igreja tinha acabado de viver uma divisão. O hall de membros tinha 400 pessoas, mas eu só recebi 200 pessoas. E aí a primeira coisa que eu fiz, junto com os meus irmãos, que já estavam nessa pegada, foi: nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos perguntar a Deus o que a gente tem que fazer, vamos apresentar a Deus as nossas demandas, vamos pedir a Deus que resolva os nossos assuntos. Hoje, a primeira igreja passa de 1.500 membros para a glória de Deus, em 7 anos de ministério. Isso para a glória de Deus. E eu quero dizer para vocês que a base, o fundamento para isso acontecer foi a oração, e tem sido a oração que aquela igreja tem apresentado ao Senhor todos os dias. Oramos todos os dias às 5:30 da manhã. Oramos todos os dias às 4 horas da tarde. Oramos toda terça-feira de 7 às 8 horas da noite. Oramos todos os dias pelo Instagram, no programa Torre Forte que a gente tem da igreja, às 7 às 8 da manhã, de meio-dia a 1 hora da tarde, das 20 às 21 horas. Todos os dias acontece isso, irmãos. Temos buscado ao Senhor, temos pedido a Ele que olhe para as nossas demandas, para as nossas necessidades. Nesses dias, eu estava conversando, na verdade nesses dias que eu digo em 2023, nessa mesma época, eu estava conversando com o meu gestor lá da igreja, e ele falando assim: pastor, agora a gente precisa avançar, a gente precisa comprar as cadeiras aí, fazer bancada, a gente usava cadeira branca, aquelas cadeiras brancas lá, precisa fazer isso, pastor, precisa avançar, vamos fazer uma campanha. E eu falei assim, o nome dele é Alisson, eu falei: Alisson, não vamos fazer campanha não, cara, ninguém aguenta mais campanha. Não sei se os irmãos fazem campanha aqui, na minha igreja eu falei: ninguém aguenta mais fazer campanha não, moço. Foi campanha para concluir o templo em 2017, 2018. Foi campanha para botar o piso, fazer galeria em 2019. Foi campanha para botar negócio de projeção, de câmera, não sei o que, em 2020. 2021 foi campanha para fazer energia solar. Aí passou 22, 23 foi campanha para botar ar-condicionado em todos os departamentos que não tinha ainda. Um montão de ar-condicionado. Ninguém aguenta mais campanha nessa igreja, moço. Vamos fazer campanha lá para 2025. Vamos passar o 24 sem campanha. Eu falei isso para ele falou assim: mas pastor, a gente precisa. Tem pessoas que não estão vindo porque as cadeiras são desconfortáveis, essa cadeirinha branca. Tem um que caiu outro dia, que quebrou a cadeira. E eu lembro que eu falei para ele sobre Marcos no capítulo 5, a história de Jairo. E eu disse assim para ele: olha meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Tinha um homem que estava angustiado assim igual a você, a filha dele estava morrendo, a situação ainda era pior do que a sua, pior do que a nossa, a filha estava morrendo. Ele foi procurar Jesus, ele conversou com Jesus, ele arrastou Jesus para a casa dele, e quando ele está lá no meio do caminho, a mulher toca em Jesus, o negócio atrasa, é uma confusão, Jesus não vai, ele está angustiado, ele estava assim igual você, com o coração apertado, tendo muita pressa, e nada acontecia, porque Jesus não ia. O povo apertando Jesus, a mulher impedindo Jesus de ir. Quando finalmente Jesus conseguiu ir, diz o texto que as pessoas já estavam vindo da casa de Jairo e disseram para ele assim: não precisa mais o mestre não, a menina morreu. Eu fico pensando que naquele momento o coração daquele moço se encheu de tristeza, de sei lá, eu fiz tudo certo, eu fui lá, eu procurei, eu chamei, eu trouxe Jesus, mas ele foi atrasado e não deu certo. E no versículo 36 diz que Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Eu acho que naquela hora o coração de Jairo se encheu de força, de energia. Quando chegou lá, de fato a menina tinha morrido, mas o nosso Jesus é o Jesus que tem poder para ressuscitar, e ressuscitou a menina. Fazendo um intervalo aqui na minha fala, eu quero dizer para você, se você está enfrentando alguma dificuldade dessas assim, está igual o meu gestor, angustiado, nada acontece, tem pressa, mas parece que Jesus não chega, as coisas não ocorrem. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite,
Não tenha medo, apenas creia. Porque Jesus é capaz de mudar qualquer realidade, de transformar qualquer coisa. Será que você podia dizer para a pessoa que está perto de você isso? Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Eu falei para ele, vamos orar, cara. Vamos orar que Deus vai mandar esse negócio para a gente. Olha o que é que diz 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ler juntos? Orem. Será que a gente pode ler melhor? Continuamente é só uma vez na semana? Ou orar e parou? É continuamente, é sempre. A gente se manteve em oração sobre esse assunto. Alguns meses depois, eu acho que um mês depois, morreu um diácono da nossa igreja. Louvado seja Deus que o diácono foi para o céu, morreu. Com todo o amor que eu tenho por ele, mas foi uma festa linda, fizemos um culto bonito. Aí tinha um parente dele lá que foi assistir o culto. Cara de Recife, nem é da nossa igreja. Esse camarada foi lá assistir o culto, participar do momento. Quando terminou aquele momento lá, ele veio falar comigo, chorando. Aí eu falei assim, fique em paz, não fique triste não, a gente vai encontrar com esse irmão no céu, tal. Aí ele falou assim, pastor, não estou chorando por isso, eu não moro aqui, sou de Recife, mas meus pais foram dessa igreja há muitos anos, e eles começaram a ver essa obra sendo feita, e morreram em seguida, já estavam bem velhos, aí morreram em seguida, mas eles viram esse prédio começar a ser sendo construído. Eu estou feliz de estar aqui. Agora eu queria lhe perguntar, por que essas cadeiras são tão ruins aqui na igreja? Aí eu falei assim, mas é um miserável vir na minha igreja, falar mal das cadeiras da minha igreja. Aí eu comecei a falar para ele, olha, a gente fez campanha disso, tal, tá todo mundo cansado, uma hora dessa aí a gente faz campanha. E ele falou assim, eu quero ajudar. Eu falei assim, tá bom, me dê o seu telefone, quando for ano que vem, 2025, a gente estava em 23, quando for passar o ano que vem, 2025, eu mando uma mensagenzinha para o senhor manda aí uma contribuição. Ele disse, não, eu quero ajudar agora. Eu falei, bem, eu acho que ele vai dar aí umas 50 cadeiras, 100 cadeiras. Cada cadeira que a igreja estava querendo comprar lá, o gestor estava querendo comprar, cada ano é 350 conto. Pensei, bem, se ele for muito crente, ele vai dar umas 100. Aí ele perguntou, quem é o gestor? Passei o contato do gestor. E depois então que eu passei o contato do gestor para ele, aí o gestor ligou para mim e disse, pastor, ele perguntou quantas cadeiras cabem no templo. Aí eu falei assim, você falou quanto? Disse assim umas 500, porque também 500 já é muita, viu? Para ele dar 500, a gente vai ter que joga abaixo aí, porque para ele não se arrepender, não desistir. Aí ele falou, não, eu disse para ele que são 1.400 cadeiras. Falei, você é maluco, cara. 1.400, falei 1.400, e ele? Ele vai dar todas as cadeiras. 15 dias depois, irmãos, as cadeiras chegaram para o louvor da glória de Deus. Ele pagou à vista. Glória a Deus por isso. Orem continuamente. Tem coisas que só Deus pode fazer, e a gente precisa orar. Apresente o seu pequeno grupo ao Senhor. Peça a Deus que lhe dê visão, peça a Deus para trazer as pessoas, peça a Deus para motivar as pessoas para participarem. Mas isso, logicamente, tem a ver com você acreditar ou não no que você está fazendo. Se você não acredita que esse trabalho pode dar certo, não vai dar certo, nem adianta, não comece. Mas se você acredita, Deus vai colocar sonhos no seu coração, você vai orar e Deus vai responder a sua oração. Terceiro, agora eu vou dar uma corridinha aí, porque o pastor me disse lá o tempo que eu tinha, não estou nem controlando o tempo. Agora foi que eu vi o relógio ali, pastor. Vou começar a contar o tempo a partir de agora, porque só agora que eu vi, viu? Terceira coisa, pode passar aí o slide. Convide novas pessoas para o seu pequeno grupo. Lucas 14, 23, conta uma parábola em que o Senhor, que estava naquela parábola, dá essa ordem. Então o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Quero dizer para você, convide pessoas. Talvez algumas delas não vão lhe atender, mas não convide na sua força não. Convide e comece a orar por elas, para que Deus leve essas pessoas lá.
Eu tenho um jeito esquisito de orar. Quando eu quero alguma coisa de alguém, eu começo a orar para Deus botar sonhos aterrorizantes na cabeça da pessoa. Precisa ter pavor, acordar assustado de noite. Eu duvido se no outro dia ele não vai no pequeno grupo. Convide as pessoas, convide elas, para que elas vão no seu pequeno grupo. Mas convide mesmo, vá convidando. Alguns você vai convidar por muitas semanas, outros você vai convidar rapidinho e ele vai aparecer, mas mantenha-se sempre convidando pessoas para o seu pequeno grupo. Não custa nada. É igual um pastor amigo meu, ele gosta muito de dinheiro, ele é muito cuidadoso com dinheiro. Todo lugar onde ele vai, que ele vai comprar alguma coisa, ele pede desconto. Aí eu falei uma vez para ele assim: pastor, mas eu morro de vergonha de chegar num lugar desse assim e pedir desconto. Aí ele falou assim: meu filho, o máximo que vai acontecer é a pessoa não dar o desconto. Aí ele continua com o produto dele e você com o seu dinheiro. Aí eu fui experimentar fazer isso uma vez. Entrei numa farmácia para comprar um cortador de unha. Era R$3 ou R$2,80, um negócio assim. Eu disse à moça: tem desconto, moça? Ela olhou assim para mim e eu falei: pronto, agora ela vai xingar, né? Ela falou assim: eu faço R$2. Eu disse: agora mesmo. Nem sei o que é que eu vou fazer com 80 centavos. Mas eu ganhei o desconto. Convide, não custa nada. Convide acreditando que a pessoa pode ir. Tenha certeza de que Deus vai abrir caminho para você e as pessoas irão sim no seu pequeno grupo. Para que o grupo cresça é essencial convidar constantemente novas pessoas. Líderes e membros de pequenos grupos eficazes são proativos em compartilhar a visão do grupo e em atrair novos participantes, demonstrando entusiasmo e abertura. Em quarto lugar, mantenha contato com as pessoas do seu pequeno grupo. Gálatas no capítulo 6, verso 2, podemos ler juntos? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tem esse tipo de preocupação. A gente passa às vezes tanto tempo na tela ali, no WhatsApp, respondendo. Fale com as pessoas do seu pequeno grupo. Tem uma coisa que eu costumo fazer no meu computador, na tela do meu computador, eu coloquei para passar as fotos de 1 em 1 minuto. E eu digo para as pessoas: manda a sua foto da sua família para mim, porque enquanto eu trabalho, e boa parte do tempo da semana eu passo na frente da tela, quando der uma brechinha que aparecer a foto lá, eu oro. Aí, irmãos, quando eu estou orando, eu tiro uma foto da foto que está na tela do computador e mando para a pessoa: orei por você agora mesmo. E no normal, todas as pessoas se sentem felizes com isso. Mantenha o contato. Isso é muito importante. As pessoas serão atraídas para o seu ministério. Compartilhe das necessidades dessa pessoa. E eu tenho certeza no meu coração que se você criar uma rotina semanal para entrar em contato com cada um desses membros, oferecendo encorajamento, ajuda, você vai ver que você vai ter resposta. Vai ser bênção do Senhor. Vai ser bênção do Senhor. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Próximo. Quinto. Prepare cada encontro do pequeno grupo como se fosse o único. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça da melhor forma possível, com qualidade. Arrume, não precisa ser nada muito elaborado. Mas prepare a sala, passa uma vassoura lá, se você é anfitrião, passa uma vassoura na casa. Estude o material que você vai utilizar no pequeno grupo. Pior coisa que tem é depois de todo mundo fazer um esforço, na hora que chega na reunião do pequeno grupo, aí o líder não se preparou, por exemplo, pega o material, começa a ler. Não sei como é que vocês fazem aqui, se tem um estudozinho que manda, mas pega ali e começa a ler aquele negócio, e às vezes nem entende o que está lendo. É horrível isso. Prepare-se. Lembro-me que quando eu era da Igreja Batista em Prazeres, na minha adolescência, o trabalho dos jovens ia muito precário assim. Tinha um grupo que era responsável. Um menino da equipe era responsável pelo teatro, o outro era responsável pelo louvor, o outro era o responsável pela pregação.
E o pastor então me encarregou, eu era seminarista nessa época, e ele falou assim: eu quero que você ajude esses rapazes aí nas tarefas que tem para fazer. Eu fui num dos encontros e falei assim: esse negócio aqui não vai dar certo não, tá bom não. Vamos parar tudo. Falei com eles: vamos parar tudo, vamos orar. Começamos a orar. Marcou vigília de oração, encontro de oração, vamos orar. E vamos marcar um dia para fazer um negócio bonito, bacana, bem feito. E naquele dia, marcado, 3 ou 4 meses depois, orando insistentemente, pedindo a Deus que nos desse um dia maravilhoso. Aí o rapaz da pregação se preparou. O rapaz do teatro fez um negócio bacana, lindo para acontecer naquele encontro de jovens. O templo daquela igreja cabia entre 300 e 400 pessoas. Tipo, era às 7 horas do encontro, quando deu 6h30, começou a chegar gente, entrar gente, chegar gente. Eu já esperava que aquilo acontecesse. Aí então, quando o negócio estava lotado, que não tinha mais onde botar gente naquele templo. Tanta gente que tinha ido. O rapaz da música estava todo atrapalhado, sem saber exatamente o que cantar, sem saber o que fazer. Depois do encontro ele disse assim: eu não acreditei que ia dar certo. E eu não me preparei para isso. Olha que terrível. Prepare o seu encontro, a sua casa, para cada encontro que vai acontecer, para ser da melhor forma possível. Acredite no que você está fazendo. Não precisa ter luxo especial, mas faça o melhor que você puder e prepare-se para aquele encontro, porque Deus vai mandar as pessoas e você precisa estar preparado para receber essas bênçãos. Se você não se preparar, você vai se frustrar, você vai ficar decepcionado com você mesmo, você vai sofrer com isso. O líder deve estar bem preparado, os membros do pequeno grupo devem estar preparados para cada encontro. Um encontro bem preparado reflete o compromisso do líder e maximiza o impacto do grupo. 6º lugar, mantenha o mentoreamento de novos líderes. Não sei se vocês lembram, quando eu falei sobre o negócio lá do carnaval, que eu identifiquei algumas pessoas para que elas se tornassem líderes daquele evento. Nos anos seguintes eu não pude estar, em 2016 eu estava viajando, em 2017 já estava em Petrolina. Mas ter preparado aqueles líderes foi importante para que aquele trabalho pudesse continuar. Preste atenção em alguém. Além de prestar atenção, se você é um membro do pequeno grupo, você quer ser líder do pequeno grupo, procure o seu líder, converse com ele. Fala para ele, me prepare, me treine para que eu consiga dirigir um pequeno grupo. É o que o apóstolo Paulo fazia com Timóteo. E na sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 2, diz: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Paulo falou com Timóteo. Timóteo tinha que saber exatamente o que Paulo falou para ensinar a uma outra pessoa, os homens idôneos. E ele tinha que ensinar de uma forma que os homens idôneos ensinariam a outras pessoas. E se não fosse com esse cuidado, o evangelho não teria chegado até nós. Foi porque homens e mulheres investiram em conhecer o evangelho da forma melhor possível, que esse evangelho pôde ser perpetuado e chegou aos nossos dias, alcançando a minha vida e a sua. Se aqueles líderes não fossem bem mentoreados, isso não poderia acontecer. Pastor, mas eu preciso ser muito bom para fazer tudo isso. Eu quero dizer para você que não. Você só precisa fazer o simples. Isso é tão simples, irmão, é tão óbvio. Preparar o líder, às vezes é apenas caminhar com ele, deixar que ele perceba como você conduz as coisas, e simplesmente ele vai, pela observação, por observar você, ele vai fazer então com que a liderança dele possa nascer e a coisa toda possa acontecer. Pastor Josué Valandro, não sei se vocês já ouviram falar dele. Pastor Josué Valandro é pastor da Igreja Batista Atitude. Pastor Josué Valandro era pastor numa igreja lá no Rio de Janeiro, uma igreja de 700 pessoas mais ou menos. Deus colocou no coração dele um desejo de começar um trabalho forte com pequenos grupos. E aí então ele abraçou essa visão e decidiu que ia caminhar nessa direção, de fazer isso acontecer. Sendo que
meio que a igreja não acreditou muito na visão, não entendeu muito bem, não se importou, não se envolveu, não sei o que aconteceu. E aí, Deus colocou no coração dele que estava na hora dele partir daquela igreja para ir para uma outra igreja. E aí uma outra igreja convidou ele. E ele sai de uma igreja de 700 pessoas para uma igreja de 30 pessoas. Já pensou? 30 pessoas. 20 anos atrás, ele saiu para uma igreja de 30 pessoas. E ele decidiu assim: eu vou mentorear líderes de pequenos grupos. Eu vou fomentar a liderança, eu vou trabalhar isso na vida deles. Irmãos, hoje, 20 anos depois, a Igreja Batista Atitude tem 30 mil membros espalhados pelo Brasil. Amém? Olha, eu não tenho coragem de mentir não, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Talvez você está pensando assim: esse pastor é mentirosinho, viu? De hoje que ele conta umas histórias aí meio absurdas, de uns negócios que aconteceu. Eu quero dizer para você que é a mais pura verdade. Pode procurar a Igreja Batista Atitude no Instagram, na internet. Josué Valando, que é o pastor da igreja. 30 mil membros. Mais de 3.500 células a igreja tem. Porque ele começou treinando cada líder de uma forma tão especial, que a pessoa comprou a visão, sabia o que tinha que fazer e fez. E simplesmente o ministério da igreja prosperou e cresceu para o louvor da glória de Deus. Escolha uma pessoa do grupo para mentorear. Compartilhe suas experiências. Ensine as responsabilidades e incentive a liderar atividades do grupo, promovendo sua confiança. 7º lugar, partindo já para o final. Mantenha a comunhão. Atos 2:42. Vamos ler juntos? Se você conseguir enxergar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viva a experiência da comunhão. Não é só chegar e fazer o encontro acontecer e vai embora. O bom é essa experiência do calor humano entre as pessoas. Cheguei um pouco antes de iniciar esse trabalho, bem antes, e fiquei ali sentado, e eu percebi, enquanto os irmãos chegavam, um conversando com o outro, conversando, e falando, e perguntando como é que estava, tal, e foi assim. Os que chegaram depois já não puderam fazer isso, que já tinha iniciado o momento de culto. E aí então, tenho certeza no meu coração que quando terminar aqui, alguém ainda vai se falar, vai perguntar como é que está, vai contar uma história engraçada, talvez, de alguma coisa que aconteceu hoje. Isso é a experiência de ser igreja. Às vezes eu digo, quando vou fazer um casamento, eu digo assim para as pessoas: olha, o casamento não é só aquele momento da cerimônia, o casamento é a celebração toda, é o antes, é o atraso da noiva, é a festa, é o culto e a festa, quando a gente vai celebrar, abraçar as pessoas, comer bolo, tomar guaraná e etc. E isso é comunhão. Promova a comunhão entre as pessoas do seu pequeno grupo. Outro dia um pequeno grupo saiu e fez um encontro num clube, e levaram algumas pessoas, um pequeno grupo lá da igreja, e levaram algumas pessoas não crentes, parentes. Era um dia de festa, de comunhão, de bater papo, tomar Coca-Cola. Era uma festa linda assim. E aí então, naquele dia, 3 pessoas entregaram a vida a Cristo. No final, quando estávamos orando assim, vamos orar aqui para terminar tal, e alguém deu uma palavra, ou deu outra, e as pessoas disseram assim: eu quero fazer parte desse negócio. Isso é muito bom. Perceba, a comunhão faz parte desse processo do que é o pequeno grupo. Promova a comunhão do seu pequeno grupo. Por fim, espere o crescimento e a multiplicação de seu pequeno grupo. 1 Coríntios 3:6, se você consegue enxergar aí, vamos ler juntos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia, Deus fará crescer. Eu tenho certeza no meu coração de que Deus dará crescimento ao seu pequeno grupo. Experimente fazer essas atividades aí, essas 8 coisas aí, experimente fazer isso durante um mês no seu pequeno grupo. Olha, só um mês. Faça o teste durante um mês e você vai ver
no final desse mês, Deus fazendo o seu grupo crescer, talvez chegando ao ponto da necessidade de ele multiplicar. Qual é o grande problema? E com esse momento agora aqui eu encerro a minha fala. Qual é o grande problema, às vezes, em tudo que a gente faz na vida? É que a gente aprende a fazer o certo, mas não tem disciplina para continuar fazendo. Não tem disciplina para continuar sonhando, não se disciplina em continuar orando, não se disciplina em mentorear novos líderes, não se disciplina acerca de um montão de coisas. A gente não tem disciplina. Qual é o problema de fazer uma mega dieta e perder um montão de peso? É que você ganha o peso todo novamente. Por quê? Porque não manteve a disciplina. Você corta açúcar, corta o sorvete, tira a Coca-Cola, tira o bolo, tal, começa a caminhar, aí perde 1, 2, 5, 10, 15, 20 quilos, aí agora está aí, ó, todo saradão, a mulher está toda bonitona, e aí então se sente à vontade, final do ano, e tome panetone para dentro, tome rabanada para dentro, e tome peru para dentro, galeto, sei lá o que vocês comem aí, e daqui a pouco começa o ano, tem que estar novamente fazendo um voto de que no dia 1º de janeiro vai começar a caminhar, vai fazer uma dieta e coisa e tal. Não somos disciplinados. O que acontece às vezes quando a gente está muito endividado? Aí faz um plano de emergência para casa. Vamos fazer um plano. Aí corta isso, corta aquilo outro, tal, pai, e a gente agora vai ter 6 meses aqui, difíceis, complicados, e a gente vai trabalhar tudo justinho aqui, não liga ar-condicionado, não vai usar o carro, não usa o telefone, para conseguir pagar as contas. Aí paga todas as contas, e depois o que acontece? Se enfia de novo a fazer crédito, parcelas e usar o cartão de crédito, quando poderia começar a juntar o dinheiro a partir de então. Somos indisciplinados. E eu quero encerrar minha fala dizendo para você que seja o que for, mantenha disciplina. Se é pequeno grupo, mantenha disciplina em fazer ter esses 8 hábitos, sendo líder ou membro de um pequeno grupo. Se você tem um plano para o seu negócio, para a sua empresa, mantenha uma disciplina. Se você tem um plano de estudos, você quer alcançar alguma coisa na sua vida, quer passar no concurso, mantenha a disciplina dos estudos. Se você quer perder peso, mantenha essa boca fechada, pelo amor de Deus. Tenha disciplina em relação a isso. E você consegue alcançar êxito na experiência da disciplina. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Vai fazer uma dieta, ó, só precisa falar o nome dieta que você já dá vontade de comer. Não sei se vocês é assim, comigo é assim. Eu só preciso ir no médico e ele dizer assim: a sua glicemia está alta, precisa cortar o açúcar. Qual é a primeira coisa que eu quero comer em seguida? Açúcar. É difícil no início. Aí você está precisando perder peso, aí você começa, caminha tal, aí perde 100 gramas, 400 gramas, 500 gramas, isso é difícil demais. Mas se você continuar insistindo, vai chegar aos 10 quilos, os 15 quilos, os 20 quilos, vão embora. No início é difícil. Vai ser difícil você manter a disciplina desses hábitos do pequeno grupo logo no início, mas Deus vai ajudar você, eu tenho certeza. E essa fase mais difícil vai passar. E vai acontecer o que John Maxwell, no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, ele diz assim: olha, existe uma lei que é a lei do impulso. É como uma bola de neve que vai descendo e crescendo e crescendo e crescendo. Simplesmente as coisas vão começar a acontecer e vai ser mais simples, um pouco mais na frente. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Mantenha a disciplina. E eu quero contar uma história para finalizar sobre disciplina. Estava ouvindo no rádio, um desses caras que falam sobre empresas, sobre negócios e tal. E ele disse que uma empresa tinha vários grupos de representantes comerciais que vendiam seus produtos viajando. E todo um grupo de representantes, eles foram contratados na mesma época e estavam sendo aposentados
na mesma época. E a empresa contratou novos para aquela área e treinou eles como eles deveriam apresentar e vender o produto. E mandou eles então para fazer a venda. 1 mês não bateram a meta, 2 meses não bateram a meta, 3 meses a gerência chamou e disse: cadê que vocês não estão conseguindo bater a meta? E aí na hora um primeiro falou assim: olha, o que acontece é que a gente já entendeu, vocês botaram a gente na pior área. Troca a área da gente com outra equipe aí, para vocês verem se a gente não vende. E aí então fizeram isso, a empresa fez isso. Pegou a turma, jogou para uma outra área, que tinha batido a meta e superavitado ela, e colocou a turma boa lá na área deles. 1 mês, 2 meses, 3 meses, chama de novo, por quê? Porque a área que não estava prestando, começou a dar resultado. E a área que era muito boa, que eles assumiram, caiu a venda. Aí eles chamaram eles de novo e falaram assim: mas o que está acontecendo? Olha aí, a gente trocou e está dando errado. E aí, um dos vendedores, né, que estava sendo reclamado, falou assim: é que vocês não ensinaram a gente o pulo do gato. Se vocês tivessem ensinado o pulo do gato, a gente ia saber vender. Vocês não ensinaram, ensinaram para todo mundo aí, não ensinaram para a gente. Tem que ensinar para a gente o pulo do gato. E o gerente falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia para a gente ter uma palestra sobre o pulo do gato. Chegou o dia da palestra, os vendedores estavam todos lá, e aí o gerente lá, o palestrante, começou a dizer: bem, o pulo do gato tem algumas fases. Primeiro, quando você joga o gato para o alto, a primeira coisa que ele faz é juntar as patas quando está caindo. Se você tiver um gato em casa, pode testar isso hoje à noite. Pegue pelo rabo e joga para cima, você vai ver. Aí ele, junta as patas. Todo gato faz isso, todo ele, junta as patas. A segunda coisa do pulo do gato é que ele enverga a coluna. Todo ele faz isso. A terceira coisa do pulo do gato é que ele começa a rodar o rabo. Junta as pernas, dobra a coluna, começa a rodar o rabo. A quarta coisa sobre o pulo do gato é que quando ele toca no chão, ele desfaz esse movimento da coluna, ele deixa a coluna flexível para ela fazer ali o amortecimento. E por fim, quando o gato pula, bate no chão, o que é que ele faz? Sai correndo. Todo gato quando pula faz isso. E aí o pessoal falou assim: você está tirando onda com a gente, está vendo? Por isso que não dá certo, por isso que a gente não vende, vocês estão brincando com a gente. E aí ele falou assim: o que eu quero dizer para vocês é que todo gato é disciplinado acerca disso, e por isso o gato nunca cai deitado, só cai em pé. Todo gato é disciplinado acerca disso que ele precisa fazer quando está caindo. Mas vocês, a gente chamou aqui, ensinou como vocês deveriam vender os nossos produtos, vocês foram para lá e inventaram outras formas de apresentar o produto, que não é a forma como eu apresentei para vocês. Façam aquilo que a gente ensinou, sejam disciplinados nisso, e vocês vão conseguir vender. E disse que o grupo saiu e de fato conseguiu vender. Hoje eu apresentei para vocês 8 hábitos de um grupo saudável, de uma liderança saudável, de membros saudáveis no pequeno grupo. E eu quero dizer para vocês, com toda a certeza do meu coração, que se vocês forem disciplinados nisso que eu falei para vocês, o pequeno grupo de vocês vai dar certo, vai crescer e em breve vai multiplicar. Tenho certeza disso. Sonhe com o seu pequeno grupo. Ore pelo seu pequeno grupo. Convide novas pessoas constantemente para o seu pequeno grupo. Mantenha contato com as pessoas do seu pequeno grupo. Prepare cada encontro do seu pequeno grupo como se fosse o único. Mantenha o mentoreamento de novos líderes. Mantenha a comunhão e espere os resultados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite e muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de falar com esta igreja, meu Pai, sobre esse tema tão importante. O Senhor deseja que todos os homens e mulheres de todo o mundo sejam salvos, Pai.
E o pequeno grupo é uma excelente ferramenta para isso. E eu quero te pedir, em primeiro lugar, que todos que estão aqui são líderes de pequenos grupos, auxiliares, anfitriões, ou são membros de um pequeno grupo. A primeira coisa que eu quero te pedir, Senhor, acerca deles, é que eles acreditem nesse negócio. Acreditem no trabalho em pequeno grupo. Acreditem que esta é uma ferramenta eficiente, que eu poderia contar aqui mais umas 10 histórias de igrejas que têm crescido e prosperado através do trabalho em pequeno grupo. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, a primeira coisa é isso, que cada um aqui acredite. Em segundo lugar, eu quero te pedir, Pai, que sejamos disciplinados naquilo que precisa ser feito para o pequeno grupo poder crescer e chegar à multiplicação. Eu te peço isso. Às vezes a gente fica querendo inventar umas coisas, criar, achar outras soluções, quando essas que, por exemplo, foram apresentadas aqui vão dar certo. Dá certo para o pequeno grupo, dá certo para qualquer projeto da igreja, dá certo para qualquer projeto pessoal aqui, nossos projetos pessoais, dá certo, Senhor, para o nosso negócio, para ele prosperar, a nossa empresa, a nossa loja, para os nossos estudos, dá certo em tudo, Senhor, dá para aplicar isso a tudo, mas às vezes a gente fica inventando um jeito para fugir do trabalho que a gente tem que ter para fazer o pequeno grupo funcionar, ou a profissão funcionar, ou a loja funcionar. Eu quero te pedir, Pai, nos dê disciplina em relação a essa ação da igreja. Coloca sonho no coração dos teus filhos, ajuda eles a orarem continuamente, ajuda eles a convidarem novas pessoas sempre, meu Pai. Ajuda eles a prepararem cada encontro como se fosse o único. Ajuda eles, meu Deus, a mentorearem novos líderes. Ajuda eles, Senhor, a manterem a comunhão do pequeno grupo. E eu te peço, dá a eles a alegria de verem o teu reino prosperando através das suas mãos. É assim que eu oro agora, Pai, te pedindo a tua bênção sobre esse povo, nesse instante. E fazendo essa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, irmãos.